Marcos capítulo 10, versículos 21 e 22. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém. A Bíblia diz que Jesus estava em uma região chamada Pérea, além do Jordão. Jesus agora ele atravessa o Jordão, indo em direção à cidade de Jericó e depois a Jerusalém. Seria a sua última semana nesta terra, os seus últimos dias. E na estrada, depois do Jordão, entre a Pérea e a cidade de Jericó, ele tem um encontro com esse homem. Em Jericó, ele iria encontrar duas pessoas também. Próximo à cidade, ele iria encontrar aquele cego chamado Bartimeu, e assim que ele entrasse na cidade, ele iria encontrar a Zaqueu também, e depois ele subiria a Jerusalém para a sua última semana de vida aqui nesta terra, antes da crucificação. Jesus estava a caminho de Jerusalém, quando de repente aparece um homem. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus, fala que era um homem jovem, e a Bíblia fala em Mateus, em Marcos e Lucas que ele era rico. Em Lucas fala era um homem riquíssimo, e este homem ele tem uma atitude humilde. Ele corre ao encontro do Senhor quando ele vê Jesus vindo na estrada. Se você se lembra quando eu preguei sobre a parábola do filho pródigo, que fala que o pai correu em direção ao filho, e eu falei que um homem de respeito naquela época, ele não corria, porque um homem quando corresse ele tinha que levantar a sua saia e aparecia as suas pernas, e isto era vergonhoso para o homem naquela cultura. Mas este moço, ele não se intimida com as coisas. Havia no seu coração um desejo muito grande em saber como é que eu posso ter a vida eterna, e ele acreditava que Jesus tinha esta resposta. Então ele corre ao encontro de Jesus, e além de ele correr, ele se ajoelha no chão, e ele faz então esta pergunta ao Senhor, e ele diz o seguinte: bom mestre, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele sabia que havia alguma coisa além do que ele estava experimentando. Não é possível que a vida termine aqui, não é possível que o fim seja o túmulo, não é possível que não haja alguma coisa a mais. Ele acreditava na eternidade, e no seu coração havia um desespero em saber como é que eu posso ter a vida eterna. Jesus ele fala para ele: por que você me chama de bom? Na verdade não há ninguém que é bom. A primeira coisa que este homem precisaria descobrir é que ele não era bom o suficiente para herdar a vida eterna. E então Jesus fala para ele: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra ao teu pai e à tua mãe. Os 10 mandamentos de Moisés, a primeira tábua da lei, os primeiros 4 mandamentos referia-se a Deus, a não ter outros deuses além do Senhor, não ter imagens de escultura. Eram os primeiros 4 mandamentos. Agora, a partir do 5º mandamento até o 10º mandamento era com relação ao homem, era no nível horizontal. Você não mata, você não furta, você não dá falso testemunho, você ama o seu próximo. Até mesmo no Evangelho de Mateus fala que Jesus falou isso daí: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E quando aquele homem ouviu esta palavra, ele falou para o Senhor: Senhor, eu tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Olha bem, este homem, este moço,
Ele era rico, este moço, ele era religioso, este moço, ele era jovem, ele tinha desejo, ele teve coragem, ele teve humildade, ele queria saber como ter a vida eterna, havia desejo no seu coração, era uma pessoa que talvez você falasse, bom, esse cara, ele não roubava, ele não adulterava, ele não falava mal dos outros, ele não furtou nada de ninguém, ele honrava o seu pai e a sua mãe. Você falaria, bom, esse cara é crente. Quando aquele moço, ele falou, Senhor, eu tenho observado desde a minha juventude todas estas coisas, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus olhou para aquele rapaz e amou aquele rapaz e falou para ele, só uma coisa falta para você. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres. Você vai ter um tesouro lá no céu. Então você vem e me segue. E a Bíblia diz que ele, porém, contrariado com esta palavra, ele foi embora, ele se retirou triste dali, porque ele era dono de muitas propriedades, ele era muito rico. Lucas diz, ele era riquíssimo, ele era dono de muita coisa. Ele ficou triste ao ouvir aquela palavra, e foi embora, e seguiu o seu caminho. E quando aquele moço foi embora, e a Bíblia fala que Jesus amou aquele moço lá, quando ele foi embora, Jesus voltou-se para os seus discípulos e falou para eles, olha quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. Os seus discípulos ficaram admirados com a palavra que Jesus falou. Como assim, Senhor? E Jesus então explicou e falou, quão difícil é para aquela pessoa que confia nas suas riquezas entrar no reino dos céus. O problema não era ser rico, o problema é confiar na riqueza. O problema não era que todas as pessoas para herdarem a vida eterna deveriam vender tudo o que têm e dar aos pobres. Não é isto que Jesus estava dizendo. Esta era uma palavra específica para esse rapaz, porque na verdade uma coisa realmente estava atrapalhando a sua vida, uma coisa estava impedindo-o de entrar na eternidade. Uma coisa estava impedindo aquele jovem de realmente conhecer ao Senhor de verdade. Era uma coisa só. E às vezes é uma coisa que atrapalha a minha vida, às vezes é uma coisa que atrapalha a tua vida, às vezes é uma coisa que é o empecilho para que a gente conheça o Senhor, sirva o Senhor, ande com o Senhor. Às vezes é uma coisa que atrapalha a nossa vida de nós conhecermos a Deus. Aquele homem, ele não roubava, ele não matava, ele não enganava, mas o dinheiro era o seu Deus. Ele amava mais o dinheiro do que qualquer outra coisa. Ele não deixaria o seu dinheiro pelo Senhor, ele não deixaria o seu dinheiro por causa do amor a Deus. E Jesus falou para ele, não tem como você entrar na vida eterna sem que o Senhor seja o primeiro na tua vida. É uma coisa só. Às vezes para nós é uma coisa insignificante, mas nós sabemos que aquilo lá nos atrapalha de servirmos ao Senhor. Nós sabemos que aquela área da nossa vida nós precisamos entregar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos colocar diante do Senhor. Nós precisamos falar, Senhor, olha, eu quero o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Às vezes a gente tem algum ídolo na nossa vida que está na frente do Senhor. Às vezes pode ser até a religião nossa, às vezes é alguma coisa em nossa vida, um pecado, alguma área da nossa vida, que aquilo está na frente de Deus. É uma coisa só que nos falta, mas aquela coisa pode nos tirar da eternidade. Aquele homem, ele ouviu aquela palavra, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro nos céus.
mas vender tudo que tem. Sabe, a gente sempre acha que Deus pede de nós mais do que nós podemos dar. A gente sempre acha que Deus quer nos tirar alguma coisa. Eu não vou servir a Deus porque eu vou perder alguma coisa na minha vida. Às vezes a gente pensa assim: bom, se eu servir ao Senhor eu vou perder tal coisa, eu vou perder o emprego, eu vou perder isto, eu vou perder aquilo. A gente sempre acha que Deus quer nos tirar alguma coisa e não nos dar. Mas na verdade a Bíblia ensina um princípio de quando eu dou para Deus em primeiro lugar, quando eu coloco ao Senhor em primeiro lugar na minha vida. Ele é o Deus que controla todas as coisas. Ele tem o poder para abrir portas que eu nem imagino, meu amado. Se aquele moço desse tudo, na verdade ele não iria ficar pobre, porque o Senhor iria abençoar a sua vida. Há uma lei na Bíblia de semear e colher. Se eu semeio, eu iria colher. Se ele semeasse, ele iria colher. O Senhor não iria deixá-lo pobre. Não era essa a intenção do Senhor. O Senhor queria que ele não tivesse outros deuses. O Senhor queria que ele não tivesse outra coisa na sua vida que o impedisse de servir a Deus. Às vezes a gente tem outras coisas em nossa vida que nos impedem de servir a Deus. Estão lá nos atrapalhando. Às vezes é uma coisa só. Geralmente as pessoas seguiam a Jesus porque viam os milagres. As pessoas seguiam a Jesus porque ele curava. As pessoas seguiam a Jesus porque a sua fama se espalhou por todo lugar. Mas algumas vezes Jesus falou para algumas pessoas: vem e me segue. Às vezes a gente tem que fazer escolhas em nossa vida. Às vezes as escolhas que nós temos que fazer em nossa vida vão fazer com que a gente perca alguma coisa. Mas a gente nunca sai perdendo quando a gente está com o Senhor. A gente nunca sai perdendo quando a gente escolhe Deus em nossa vida, porque aquilo que nós entregamos, Deus vai nos dar em uma medida muito maior, meu amado. Mas ele ficou triste com aquilo lá. Ele mal sabia que aquela era a sua última oportunidade. Ele não sabia o que estava para acontecer, mas era a última chance dele nesta terra em ver Jesus. E este homem perdeu a oportunidade. A gente nunca sabe quando é a nossa última oportunidade. A gente acha que vai ter muitas chances na vida. A gente acha que a gente vai viver uma vida longa. A gente acha: bom, se eu não tomar a decisão hoje, eu tomo algum dia. A gente acha que ainda vai ter tempo, mas a gente nunca sabe. Mas ele não perguntou nada. Ele não falou nada para Deus. Ele não questionou, ele não perguntou para Jesus: Senhor, mas qual é o objetivo de eu fazer isto? Todo mundo que te serve tem que vender tudo. Será que todas as pessoas para seguir ao Senhor têm que ser pobres? Será que todas as pessoas têm que se desfazer e dar aos pobres? Ele não perguntou nada. Ele poderia ter perguntado e talvez ser liberto daquilo naquele instante. Às vezes não iria nem precisar vender. Ele poderia ter falado: Senhor, qual que é a razão? E o Senhor iria falar para ele: é porque o dinheiro é o seu Deus. Sabe, tem esta área na tua vida que você ama mais do que a Deus. Tem esta área da tua vida que atrapalha você, e você precisa largar isso daí, senão nunca o Senhor vai poder fazer alguma coisa na tua vida. Mas às vezes a gente não pergunta para Deus. A gente perde a nossa última chance. Na verdade o Senhor estava testando aquele homem, testando o coração dele. Onde é que está o teu coração? Às vezes o Senhor testa o nosso coração. Às vezes o Senhor nos pede alguma coisa, não é porque Ele quer tomar aquela coisa de nós, mas é para Ele quer que a gente perceba onde é que está o nosso coração. Quando Deus nos pede alguma coisa, Ele está querendo mostrar para nós mesmos que às vezes o nosso coração não é totalmente dele. Jesus falou para ele: olha, você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Você vai ter
o tesouro lá nos céus. Onde é que nós queremos os nossos tesouros? Não é errado não, Deus quer abençoar a nossa vida. Ele falou, se você deu alguma coisa, o Senhor vai dar 100 vezes mais para você nesta vida. Nesta vida, quando você semeia, o Senhor dá a você de volta. Você nunca vai exceder a Deus em generosidade. Sempre Deus vai ser mais generoso com você do que você é generoso com as pessoas. A Bíblia diz que quem dá aos pobres está fazendo um empréstimo para Deus, e o Senhor vai pagar o benefício. Deus nunca deve nada a ninguém. Deus promete nos colocar por cabeça nesta terra e não por cauda. Deus fala que iria abençoar a nossa vida ao entrarmos ou ao sairmos, na cidade ou no campo, que onde eu colocasse a minha mão, o Senhor iria abençoar. Ele fala que Ele iria prosperar a minha vida em qualquer lugar que eu estivesse, se eu colocá-lo em primeiro lugar em minha vida. Talvez o Senhor esteja falando para você que você precisa fazer uma oração como Davi fez. Uma coisa eu peço ao Senhor, eu vou buscá-la. O Senhor vai ser o primeiro na minha vida. É uma coisa só, meu amado. É uma coisa só que vai mudar a nossa história. É uma coisa só que vai mudar a tua vida. É, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, em primeiro lugar na minha vida. As outras coisas Deus vai acrescentá-las para mim. Mas aquele homem voltou para casa triste. Marcos, que escreveu este evangelho, foi arrastado pelas ruas de uma cidade. O seu corpo foi batendo nas pedras, foi despedaçado. Mateus, que seguiu a Jesus, foi morto na Etiópia à espada. Tomé, aquele que duvidou, foi morto a flechadas na Índia. Pedro, o apóstolo, foi morto crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Mas eu garanto para você que não voltariam atrás, porque fizeram uma escolha. O que nós estamos dispostos a dar, a entregar?